Nesta data especial, nesse momento, que não é exatamente um culto solene, mas é uma oportunidade muito boa para que nós também possamos considerar essa temática que eu vou anunciá-la. Eu quero dizer de fato que é uma honra, mas é também um grande peso, assumir uma tarefa desta. De maneira que, assim como o pastor Marcos falou, é no Senhor, apenas no Senhor, que nós consideramos que podemos, de alguma forma, tentar cumprir esta tarefa. Ora, a temática escolhida para estes 18 anos de existência, de organização deste trabalho, é uma das temáticas, sempre a gente vai tratar de uma temática, diz que ela é importante, mas uma das temáticas necessárias. Nós temos que observar algumas coisas e o andamento, assim, da Igreja do Senhor, também numa perspectiva daquilo que é omitido. Não apenas daquilo que é dito, não apenas daquilo que é falado, não apenas daquilo que é tratado, e às vezes aquilo que é tratado com muita repetição, até sinaliza alguma coisa, mas aquilo que é pouco tratado deveria também fazer parte das nossas preocupações. E é muito raro, pelo menos, que uma comunidade se detenha, gaste um tempo precioso, se ponha a considerar a respeito de si mesma, da sua natureza. Na verdade, isso é comum a nós. Nós não queremos perguntar quem somos, não queremos refletir a respeito da nossa estrutura. Assim, não somos dados a fazê-lo. Nós tomamos como certo aquilo que as pessoas falam de bom de nós. E aí as mães são culpadas em muita medida deste aspecto, porque elas elevam em muito as nossas qualidades. E as Escrituras falam de nós assim de maneira muito clara. Portanto, eu considero necessário e considero muito bom que a Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, 18 anos organizada, servindo ao Deus, ao Senhor Jesus da glória, neste lugar, nesta comunidade, se ponha a refletir sobre corpo e família. Dois conceitos ligados à nossa natureza, ligados à nossa missão, ligados ao nosso papel. E que essa reflexão, de fato, ela seja nestes termos de olhar para bases e implicações. Seria, na verdade, falando ainda de nós, aproveitando o exemplo que eu já deixei, seria você considerar quem você é e depois de considerar, perceber que sendo o que tu és, sendo o que nós somos, sendo o que eu sou, então por isso, por causa disto, acontecem coisas, realizo coisas. Daí pensar nas bases e na implicação, corpo e família, quais são as bases, ou quais seriam essas bases, e estas implicações da comunidade cristã. E como eu amo esta frase, comunidade cristã. E para fazê-lo então, eu quero convidá-los para uma introdução, para uma fundamentação, que não será um sermão, então uma fundamentação de termos e de princípios, mas à luz das Escrituras Sagradas. Na primeira de Pedro, por favor, Pedro escreve a uma comunidade designada por ele mesmo, no primeiro verso da sua carta, como sendo uma comunidade de eleitos. Portanto, ele tem a preocupação muito mais do que definir a si mesmo. Ele diz nessa carta, eu sou Pedro. Esta é uma definição simples, não austera. E então em apóstolo ele diz, eu sou Pedro, apóstolo de Jesus. Mas quando ele olha para quem ele está escrevendo, então ele usa vários conceitos, vários termos, dos quais ele diz, aos eleitos, e ele não para aí. Poderia apenas dizer aos eleitos de Deus. Ele diz que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia.
ele então retoma o conceito para aqueles que ele está escrevendo. E ele continua: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ele não apenas fala da natureza, ele diz as bases desta natureza. E ele não apenas diz as bases, ele vai dizer, terminando, as implicações, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. É nesse sentido que ele vai desenvolver esta carta pastoral necessária, que ele vai falar neste tom exortativo, admoestativo, para uma igreja preciosa, eleita, numa determinada localidade, que até expressa também a natureza dela, e que tem um papel, que tem uma tarefa, que tem implicações para serem desenvolvidas, a obediência, a aspersão do sangue de Cristo. E então, quando chega no capítulo 2, num dos versos mais conhecidos desta carta, nos versos 9 e 10, por favor, nós encontramos ele mais uma vez conceituando, descrevendo, de maneira teológica, de maneira bíblica, à luz da história da redenção, olhando para toda a Bíblia. E é assim que nós devemos ver a nós mesmos. Perguntar quem somos à luz da Bíblia toda e olhar para a igreja à luz da Bíblia toda. De maneira então que ele diz no verso 9, vós, porém, está numa finalização de um discurso. Ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em grande medida, nossa primeira abordagem vai se deter no verso de número 10, por ele ser o aspecto negativo, por ele nos ajudar, por ele ser um auxílio para a compreensão de um conceito positivo. A mente hebraica muitas vezes se valia disto, ao tentar falar de algo, e percebendo que se transformaria num grande desafio conceituar e falar a respeito, então se dava, ou se detinha, a pensar naquilo que não era o algo, a negação do algo. Então, às vezes, para sabermos de alguma coisa, é preciso que nós saibamos o que não é aquela coisa. De maneira que ele diz, então, vós sim que, um dos textos que mais tem vírgula. Não devemos pensar que é assim que a gente escreve, né? Aqui é uma questão mesmo necessária. Mas nem todas as palavras precisam de vírgula. Vós sim que antes, né? Aí ele diz, não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então a tentativa vai ser, a partir do aspecto negativo de conceituação, podermos refletir no que seja a nossa identidade, no que seja corpo e família, as bases desses conceitos sobre nós e também as implicações. E eu faço então as primeiras falas de fundamentação. Ora, a comunidade do pacto, e aqui é uma frase mesmo para você deixar ela bem posta como um fundamento para o que vamos colocar aqui. A comunidade do pacto, o povo da aliança, a igreja do Senhor Jesus, é a mais sublime,
manifestação da multiforme sabedoria do Deus vivo. Vocês sabem que eu estou falando do que Paulo disse aos Efésios, que ela se tornou conhecida dos principados e potestades, de todas as manifestações da sabedoria do Eterno, de Yahvé, do Senhor Deus da aliança. A comunidade do pacto é a mais sublime delas. É na igreja, é pela igreja, é olhando para a igreja que esta multiforme sabedoria do Deus vivo pode ser contemplada. E nós não falamos isso de forma gratuita. João está tendo revelações e de alguma maneira ele tem percepções de momentos do céu na presença de anjos do Senhor. E no capítulo 7, no verso 13, eles visualizam a noiva de Cristo. E o anjo então faz uma pergunta para João, surpreendentemente. João é o anjo da igreja. João é o pastor da igreja para quem a revelação está sendo dada. E o anjo então se volta para ele e diz: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? É como se ele estivesse dizendo: é tão necessário que o pastor da igreja saiba quem é a igreja, que ele de fato pergunta: quem são? De onde vieram? A resposta de João, aprendida com seu mestre, o qual ele reclinava a cabeça sobre o peito, o dorso, é aquela do verso 14, quando ele diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. João não se atreve a ir para além daquilo que já está manifesto aos olhos das potestades, dos anjos, dos poderes, aquilo que é a mais sublime de toda a manifestação da multiforme graça, glória, sabedoria de Deus. E então ele diz no verso 14: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus. Olha as implicações. Olhem as bases de sermos o que somos. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estará sobre eles, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Portanto, assim como no corpo e na família, nenhum membro atua sozinho, outra fundamentação necessária, os benefícios da nossa redenção em Cristo não nos são aplicados individualmente. Nós temos que olhar para nós como nós sendo o povo, a comunidade, a reunião, a igreja. Esses benefícios da redenção não nos são aplicados em momento nenhum individualmente. Assim como num corpo, os benefícios das ações dos membros não é individual, é para todo o corpo. Assim como numa família também deve ser. Mas uma grande multidão e toda uma nova humanidade recriada, e aqui eu vou fazer citação de um pastor valoroso, pastor teólogo de Princeton, da Escola Velha, Bavinck, diz: o crente, portanto, nunca está sozinho. Como a nossa percepção precisa ser mudada a respeito do que é a igreja. Eu vou fazer
uma observação antes de continuar o conceito dele. Eu estive ouvindo, numa determinada ocasião, alguém numa igreja falando a respeito da igreja, e a preleção era no seguinte sentido: você é a igreja. E aquela pessoa, no meio presbiteriano da mocidade, solicitou que os jovens virassem uns para os outros e dissessem: eu sou a igreja. Esse aspecto da individualidade, ele está muito mais, fazem anos que eu ouvi isto, mas ele está muito mais presente quando nós olhamos para nós. Nós somos a igreja aqui, mas depois que nós estamos só, sou eu. E Bavinck então está dizendo: o crente, portanto, nunca está sozinho. No mundo natural, cada ser humano nasce na comunhão com seus pais. Portanto, sem qualquer esforço de sua parte, ele se torna membro de uma família, de um povo, de uma humanidade. Isso acontece também na esfera espiritual. É assim que nos dizem as Escrituras Sagradas acerca de nós mesmos. E eu vou relembrar alguns textos de maneira mais rápida agora. O apóstolo Paulo diz aos Romanos: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo. Esta é uma figura utilizada por ele, membros uns dos outros. Ele diz em outro momento aos Coríntios: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. E quando Paulo falou aos Efésios, ele desenvolveu isso da seguinte forma, nestas palavras: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, aos Efésios 2, 19 e 22, no verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário edificado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Deus vivo. Então nós somos corpo, nós somos família. E isto é conceito bíblico. E o ser, estas duas conceituações, têm sérias, relevantes e importantes implicações. Bavinck continua na sua fala a respeito da natureza e das implicações da natureza da igreja, dizendo, abre aspas, o crente nasce de cima, de Deus, mas ele recebe uma nova vida somente na comunhão da aliança da graça, da qual Cristo é o cabeça e também o conteúdo. Então observemos, nós não nascemos da igreja. A igreja não tem o poder de nos dar, de nos gerar, a não ser pelo seu ministério da proclamação da palavra, mas a palavra é o instrumento. Nós nascemos de Deus, mas as bênçãos do nosso nascimento, de sermos o que somos, elas só serão aplicadas a nós no contexto de comunhão da igreja. Isso precisa ser colocado como base, isso precisa ser relembrado, isso precisa ser dito. Essas bases, esses fundamentos, depois, eles darão lugar a uma observação mais de aplicação no texto de 1 Pedro. Mas por hora é preciso que você possa ouvir estas bases, relembrá-las, uma vez que eu considero que a igreja já pode saber muitas coisas a respeito disso. Podemos aprender tranquilamente na EBD, nos cultos, no meio da semana, a respeito dos benefícios da nossa vocação, da regeneração. E eu penso que nós somos muito bem alimentados. Da fé, do arrependimento, da justificação, da adoção como filhos. Todos são estudos que nós somos submetidos e podemos aprender o significado deles. Da necessidade de renovação, de santificação. Contudo, a ausência exatamente de nós entendermos o que é a nossa comunhão, ela é gritante em vários lugares.
E eu louvo a Deus, porque aqui nós estamos falando disso. Ou seja, nós precisamos saber o que é a igreja, o que significa ser corpo, o que significa ser família. Até onde nós já falamos, você pode compreender que a igreja não pode estar contida numa pessoa, mas ela está contida numa multidão de pessoas, de várias línguas, de várias épocas, de vários povos, tribos, nações, assim mesmo como ela se apresenta na Bíblia em muitos lugares. Contudo, é verdade que há casos em que o Senhor Deus solicitou, levantou pessoas solitárias, mas são casos específicos. Essas pessoas como Moisés, Abraão, que nós estamos estudando, os patriarcas, especificamente Abraão, sai da tua parentela. Moisés, Elias, o Senhor Deus agiu de maneira extraordinária para prover a eles aquilo que eles precisam. E Ele não concedeu dons redentivos para eles solitariamente. Ele concedeu a provisão de eles poderem viver a fé, dar testemunho, proclamar as verdades do Redentor no seu contexto e para a sua geração, individualmente. E não é muito simples quando nós lemos a história do sofrer deles, da angústia deles. O apóstolo Paulo escreve falando que ele ficou só. O Senhor Jesus está no Getsemane, sozinho. Mas lembremos, estes são aspectos extraordinários. A igreja não é para viver solitária, na sua individualidade. O povo da aliança não pode viver desta forma. Ele vive no contexto da comunidade. Ele vive no contexto de um grupo numeroso, como as areias do mar, ou digo, as areias da praia do mar. Faltou a praia, as areias da praia do mar. Será, portanto, uma honra considerar nesses dias a respeito desta questão. A comunidade de Cristo e as implicações do que seja ser corpo e família. Mas vamos considerar então, primeiramente, a primeira fala sobre o não ser do povo da aliança. O que significa isto? Quais são as implicações de não sermos igreja? Permitam-me, e se você não for da igreja? No aniversário de 18 anos desta comunidade, e se você não for da igreja? O apóstolo Pedro está falando a uma comunidade, e nós nos alegramos e cantamos com ênfase: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E estas verdades nos soam agradabilíssimas. Mas e se você não for sacerdócio real? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E esta pergunta tem a ver exatamente quando ele desenvolve esse aspecto no verso 10, dizendo e lembrando para uma comunidade que não suspeitava exatamente desse aspecto negativo. Ele diz: vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Portanto, primeiramente consideremos o que significa não ser da igreja. Talvez uma evangelização nestes termos seria excelente para as pessoas que nos visitam. Permitam-nos nesta noite considerar isto com vocês especialmente, mas não apenas vocês, todos nós, toda a igreja. Poder falar para as pessoas o que significa não ser do povo de Deus, não ser o povo da aliança. O que significa não ter alcançado misericórdia.
Quais são as implicações disto? Lembrem, a intenção é que, da maneira negativa, você possa vislumbrar os aspectos positivos. Porque há mesmo um ponto comum, uma questão comum na qual as pessoas nem têm mais tanta alegria em saber que são sacerdócio real, nação eleita. Mas talvez quando nós olharmos o que significa não sermos, e aí eu espero poder fazê-lo. 1 de Pedro aí 2,9 é uma citação de uma profecia de Oséias. Pedro está fundamentando toda a sua carta, estruturando esta palavra pastoral a esta comunidade de forasteiros, exatamente trabalhando este conceito, desde o começo, de não ser cidadão legítimo. Só que no começo, no capítulo 1, ele falou isso de uma maneira consoladora. Porque à medida que ele está dizendo que nós somos forasteiros, nós rapidamente dizemos somos forasteiros para o mundo, mas somos cidadãos dos céus, somos de Deus. E isto consola o nosso coração. Mas o texto que ele está citando é exatamente algo desolador. O profeta havia dito para a nação de Israel, para o povo da aliança, para a comunidade do pacto veterotestamentária, que eles não apenas eram forasteiros em terra estranha, do ponto de vista físico, mas eles já não eram mais o povo de Deus. Isto é desolador. Então Pedro está olhando para esses conceitos. Ele estruturou a carta, como diz o capítulo 5, verso 12, por favor, numa metodologia que iria alternar entre admoestações e testificação. Ele diz no capítulo 5, verso 12, por meio de Silvano, ele é um galileu, tem domínio do grego muito bem, mas ele é auxiliado e ele envia esta carta por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero. Ele diz, vos escrevo resumidamente. Nós temos um resumo pastoral de encorajamento a partir das verdades da redenção bendita, do Deus bendito, como ele fez a introdução no verso 3. Mas ele diz a metodologia, escrevo resumidamente, exortando e testificando. E nos parece que isto se torna claro em vários momentos, em outros nem tanto. Ele faz o prefácio saudatório, do verso 1 e 2. E a partir do verso 3 até o verso de número 12, ele faz uma introdução. Essa introdução necessária é a partir da grandeza, da beleza, da natureza do Deus que nos dá uma salvação graciosa em Cristo Jesus. Então ele vai dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia e tal. E a partir disto, e até no meio desta própria saudação, ele diz no verso de número 10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Ele nos dá uma informação de que a Bíblia toda é o fundamento da nossa salvação. E que os profetas que não tinham os livros neotestamentários do Novo Testamento, eles inquiriam, eles perguntavam, eles analisavam esta salvação, sobretudo em relação a outros que seriam alcançados por ela. Diz o verso de número 12 que eles trabalhavam e a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam examiná-la com profundidade. Então ele sai dessa introdução e já coloca uma admoestação.
um encorajamento muito grande. Ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento. Essa é a estrutura. Nós vamos passear pela carta de Pedro, se o Senhor Deus permitir, em vários momentos. E aí eu hoje deixo a estrutura. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente. O verso 22 tem outra exortação. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, a exortação: amai-vos de coração. Nós percebemos que essas exortações, elas estão fundamentadas nestas testificações, nessas asseverações verdadeiras à luz da história da redenção, tendo este entendimento da salvação, tendo a experiência da salvação, o verso 22. Então ele fundamenta, ele testifica e admoesta. Ele vai alternando, nem sempre muito fácil de achar a testificação e a admoestação. Eu tomei como base que o verso 13 é a primeira admoestação, que o verso 22 é a segunda admoestação, e que no capítulo 2, verso 1, nós temos uma terceira admoestação, quando ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade. Esta é uma admoestação. E dolo, e de hipocrisias, e invejas, e de toda sorte de maledicência. Aqui está: desejai ardentemente crescer. E então eu vou assumir, de maneira estrutural, que no verso 4 nós teríamos uma quarta admoestação. Ainda que alguns caminham como dizendo que ela é o desenvolvimento da primeira. Mas aqui ele diz: chegando-vos para ele, até que ele possa fazer essa bela conclusão no verso 10, ele faz uma admoestação necessária, que a igreja esteja com o entendimento, verso 13, preparado, assim como os profetas, a ponto de trabalhar muito. Observem a minha insistência, por favor. Pedro usou uma figura daqueles que usavam roupas grandes e que, ao se dirigirem para um local de trabalho, eles tinham que cingir-se, eles tinham que levantar essa roupa, amarrar nos lombos, significando que eles estariam preparados quando você observasse um homem à beira da praia com a roupa levantada, amarrada, cingida. Então você perceberia naturalmente que ele estaria esperando alguma atividade. Pedro usa essa metáfora para o entendimento, e ele diz: cingindo o vosso entendimento. Ou seja, estejam com o entendimento pronto para o trabalho. A NVI colocou assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. De que maneira? Agir exatamente como os profetas agiram, verso 10. Um pouquinho antes, do capítulo 1 mesmo. Como eles agiram, verso 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram. Então, naquilo que diz respeito a nós, a quem nós somos, a nossa salvação, a nossa natureza, é importante que nós estejamos atuando com o cérebro. Não há lugar para inatividade enquanto nós falamos. Não uma atividade física de você estar se mexendo, mas uma atividade mental, seu cérebro, ao ouvir o que é a igreja, o que é corpo, família, as bases, as implicações. Ele há de perguntar de várias formas. Está cingido, sóbrio, em relação à nossa redenção, à natureza e às implicações do que nós somos. No verso 22 ele diz, nesta admoestação, que por causa desta salvação, o resultado que nós obtivemos, tendo purificado a nossa alma, então nós podemos fazer aquilo que nenhuma outra comunidade mais pode fazer. Nós podemos amar de verdade. Nós podemos nos exercitar no amor
tal como ele descreve aqui, sem hipocrisia, fraterno, de coração, ardentemente. Porque nós fomos regenerados de semente, não de semente corruptível, mas mediante a palavra que é viva e é permanente. Lembre-se disso. Exercitar esse amor fraterno no ambiente da comunhão. Não fingido. Lutar contra isso. Nesse capítulo 2, esse despojamento, aqui nós temos duas ações, tanto despojar ou afastar, quanto desejar ardentemente o crescimento. Desejar afastar de nós toda a maldade. Isso nós vamos exercitar como? Sozinhos? De nós mesmos, para nós mesmos? É interessante que do ponto de vista da trindade, da divindade, o amor é uma prova da eternidade da trindade. Porque o amor sempre pede objeto. E a palavra do Senhor Deus diz que Deus é amor. E para que ele seja esse amor no seu próprio ser, ele precisaria de um objeto. Então nós não vamos exercitar estas coisas se não for na comunidade onde nós vivemos, se não for no seio da igreja. E Deus vai nos dar essa graça. Afastando, portanto, a maldade, afastando, portanto, o dolo, afastando as hipocrisias, no plural, várias formas delas, as invejas, os que falam maliciosamente enquanto nós estamos nos reunindo na comunhão. E aí ele diz, desejando esse crescimento muito intensamente. Sobre este verso, do capítulo 2, verso 2, a NVI diz, desejai de coração o leite espiritual puro. É nessa estrutura, então, que a partir do verso de número 4, nós chegamos no pensamento que encerra, que tem a ver com a definição de igreja. E Pedro vai dizer, então, chegando-vos para ele. Mas eu quero trabalhar de trás para frente, como eu disse, né? Do verso 10 para o verso 4. E aí eu quero observar que Pedro havia trabalhado primeiro não ser povo. O que não é ser povo, o que significa não ser povo. À luz de Oséias, para onde nós vamos agora, no capítulo 2, por favor. Pedro está fazendo citação direta de Oséias. Pedro está lembrando este momento da história da redenção, quando a uma determinada altura, o Senhor Deus revelou para o povo de Israel que eles estariam na condição de não povo. Oséias 2. Nos versos 21 a 23. Ele diz, naquele dia, eu serei obsequioso, diz o Senhor. Obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo. E estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és meu povo. Ele dirá, tu és meu Deus. Essa é basicamente a estrutura toda resumida do livro de Oséias. O povo da aliança vira as costas para o pacto. Não pode haver relacionamento pactual do Senhor Deus e uma comunidade sem que haja comprometimento com este pacto. E então a infidelidade deles
repetida, a quebra dos juízos, dos preceitos, dos mandamentos, faz com que o Senhor Deus levante um profeta e então diga para ele: tome uma mulher de prostituições. E exemplifica na vida do profeta a relação adúltera da comunidade do pacto e ele. Um pouquinho aqui no capítulo 1, por favor, no verso de número 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Iavé. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Observem aqui o aspecto didático. Disse o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel. Jezreel. Porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel. Essa é uma construção de nome que possivelmente tem a ver, inclusive, com o aspecto da dispersão, da palavra dispersão, que Pedro usa lá no começo. Pode ser que seja um forçar demais, do ponto de vista etimológico, nas análises. Mas, no conjunto geral do pensamento de Pedro, ele está totalmente voltado para esse momento aqui. Antes do não meu povo, tem esse momento do verso 4, quando a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa do norte, essa fala aqui. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Aqui não aparece de maneira tão clara, mas há um sentido de gradação. Eles vão estar numa terra distante, eles vão estar sendo afastados, agora eles vão estar numa condição de abandono, ou numa condição de pouca importância. Ela é a desfavorecida, até que chegue na gradação maior de eles se tornarem o não povo de Deus. Verso 7. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu, terceiro momento, e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo. Então é a cumirância aqui. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. É a respeito disto que Pedro traz à mente, fala ao coração da igreja. Ele que havia trabalhado com eles o aspecto de eles não serem deste mundo, que é a primeira ideia que nós temos quando ele está falando, de serem eleitos forasteiros que não pertencem à terra. Mas agora ele traz à mente deles a ideia de que eles nem mesmo eram de Deus, assim como eles não são daquela terra, e havia implicações de eles não serem daquela terra. Quais eram as implicações de eles serem forasteiros? Capítulo 1, verso 6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Estas eram as implicações de eles serem eleitos, de não serem deste mundo. Capítulo 2, verso 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Pedro trabalhou essa ideia muitas vezes na carta, para que naquilo que falam contra vós outros, eles eram difamados como malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Versos 19 e 20 deste capítulo 2. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas,
Quais eram as implicações de eles serem forasteiros? Sofrimento, perseguição, difamação. Pedro então vai usar esse comparativo para dizer quais são as implicações de vocês quando não eram povo de Deus. Ainda aqui no capítulo 3, verso 14, ele descreve essas implicações de nós, como igreja, como povo do Senhor, como povo santo do Senhor, ser santo porque Ele é santo, viver numa comunidade como esta que vivemos. Ele diz, fazendo todavia com mansidão e temor. 3,14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. Isso é uma implicação bem dura. Mesmo fazendo o que é certo, a gente sofre. Bem-aventurados sois, não obstantes de sofrer. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Então, tem implicações para aqueles que não são daquele lugar, tem implicações também para aqueles que não são da igreja de Deus, para aqueles que ainda não alcançaram misericórdia. Por isso, essa fala, eu digo, ela bem que poderia ser falada de maneira muito honesta, numa sala com os visitantes. O fato de você não ser desta igreja, o fato de você ser desta igreja, mas não ser da comunidade de Cristo, tem implicações muito sérias. Resumidas nesta fala, quando ele diz, não alcançamos misericórdia. Eu encerro, portanto, fazendo duas afirmações, duas aplicações, dentro destes fundamentos que eu dei e deste olhar geral para a carta de Pedro, nessa estrutura, admoestações, bases, nestes conceitos. Não ser o cidadão da terra e sofrer por causa disso. Ser da família de Deus, mas sobretudo lembrar que antes nós não éramos. E especialmente esse último aspecto. Antes não éramos de Deus. Paulo diz assim, sem Deus no mundo. Paulo trabalhou essa ideia, isso me ocorre agora, em Tito. Observem que talvez clareia mais ainda a ideia, ou então só ouçam. Quando ele disse no capítulo 3 a Tito, no verso de número 3, verso 1, Tito. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Ele não está fazendo admoestações, ele está dando conselhos, mandamentos para a igreja, ao contrário de Pedro. As autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. E então no verso 3 ele diz, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados. Paulo não fala do ponto de vista da natureza, de não ser povo, mas ele fala do ponto de vista direto das consequências de não ser povo. Éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e invejas, odiando-nos uns aos outros. Eu até entendo melhor quando Pedro está dizendo, amai-vos cordialmente, porque agora nós somos outra coisa, porque agora a nossa natureza foi transformada. Mas considerando o não ser povo de Deus, o não ser da comunidade do pacto, ajudando você a responder a pergunta, e se eu não for da comunidade do pacto? E se eu for apenas desta igreja?
E se eu for apenas presbiteriano? Primeira aplicação, eu diria, não ser corpo e família é algo aterrador. Como foi para a comunidade de Israel. Saber que além de serem forasteiros, de não terem lugar no mundo, também não eram povo de Deus. Eu vou repetir, talvez me repetir, mas aos 14 anos eu entendia que eu não era da igreja. Mesmo estando desde os 4. Não me encontrava na igreja. A pregação não significava muita coisa. O louvor era bom, mas o estudo não me causava nenhum tipo de interesse. Essas duas coisas eu lembro com perfeição. E então eu saí da igreja aos 14, parei de ir, tomei uma decisão, por falta de governo da minha casa, e não fui mais à igreja. E o que eu quero trazer a lembrança é de que agora eu estava fora da igreja, ou seja, eu não era povo de Deus, mas eu também não conseguia ser, na plenitude, povo do mundo. Dá para entender um trem desse? Então eu era extremamente desconcertado para fazer pecados assim que a turma estava fazendo. Eu percebia isto com muita clareza. Eles até me chamavam de crente. E eu tinha que lembrar para eles, eu não sou mais. Eu já saí da igreja. E então, com 18 anos, convencido de que realmente eu não era da igreja, convencido que eu tinha que sair daquele lugar onde eu estava, sabendo muito pouco sobre a minha natureza pecaminosa, o Senhor Deus me trouxe para a igreja. Então, não ser corpo e família é algo aterrador. Estar na igreja e não ser da igreja. Visitar a igreja de Deus, estar na igreja de Cristo, estar no meio do corpo de Cristo e não ser do corpo de Cristo. Aniversariar 18 anos sem ser do corpo de Cristo. É algo aterrador. Está enganado a seu próprio respeito, achando que o batismo nos fez corpo de Cristo, achando que a frequência nos fez corpo de Cristo. Pedro diz: vós sim que antes não éreis povo. Vocês não eram só peregrinos para as nações, vocês eram peregrinos e estrangeiros para o próprio Deus. Tão aterrador que a descrição que Judas faz, nos versos 11 a 16, daqueles que mesmo estando nos banquetes da comunhão, mas estão em maldição. Ele diz aqui, Judas, que é o último livro do Novo Testamento antes de Apocalipse, nos versos de número 11 a 12. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Não conseguem nem adorar, nem respeitar a profecia, a palavra de Deus. E pereceram na revolta de Coré. Estes homens são como rochas submersas, uma armadilha muito perigosa, uma pedra no meio do rio, em vossas festas de fraternidade. Banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. E ele diz do nível deles, pastores que a si mesmos se apacentam, sentido figurado aqui, não de ofício. Nuvens sem água impelidas pelos ventos, nuvens sem água. Árvores em plena estação dos frutos. E se eu não for da igreja, eu sou isto. Destes desprovidas, duplamente mortas,
desarraigadas, ondas bravias do mar, que não nos fazem o bem, quebram a comunhão, machucam o corpo, que espumam as suas próprias sujidades. As ondas trazem tudo quanto é lixo, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negritude das trevas para sempre. Então a implicação de não ser povo de Deus é muito séria. É estar fora de todas as benesses da comunidade do pacto, de verdade. É estar perto e estar fora. É um estado muito parecido com aquele senhor que no desespero e na agonia da sua percepção de que ele não era povo de Deus, ele tentou tirar a própria vida se matando. E o corpo dele despencou no despenhadeiro e as suas entranhas se abriram. Mesmo tendo ouvido as mensagens do Cristo, mesmo tendo ouvido a santidade, a justiça, a beleza das comprovações de que ele era o Filho de Deus. Portanto, essa verdade, não ser o povo de Deus que Pedro trouxe para eles, era levá-los de maneira demonstrativa a uma verdade anterior, maior. É necessário termos uma relação com Cristo. É necessário nos relacionarmos com a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus na carta de Pedro é Cristo, que não alcançastes misericórdia. Tanto abreviando um pouco, e em segundo e último lugar, a aplicação que eu faço é de que Pedro mostra-nos desde o verso 4 e chama a atenção desse povo para olhar que antes de pensar em si mesmo como uma comunidade, ou apenas antes de pensar em si mesmo como vós, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, e vamos para os 19 anos, para os 20 anos, eles teriam que pensar como eles se relacionam com Cristo. É nesse sentido que ele diz no verso 4, chegando-vos a Ele. Esta é a admoestação. Pastor, e o que eu faço se eu tenho dúvida? Chegue-se a Ele. Que presente é esse no dia do nosso aniversário? Perguntar se nós somos da família de Deus. Não tenho medo de fazê-lo, porque sei da confiabilidade desta comunidade, não de todos, mas sei da graça do Senhor Deus aqui, e sei que Ele há de nos levar a todos, vocês, a mim, eu e minha querida esposa, nossas preciosas filhas, a essa demonstração. Vamos nos chegar a Ele, chegando-vos a Ele, anterior à nossa existência, anterior às nossas festas de comunidade, de comunhão, está o aspecto necessário da misericórdia, não tinhas alcançado ainda. Então chegue-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. É interessante essas duas dimensões que Pedro coloca. Para aqueles que não creram, que não são da comunidade de Cristo, Cristo não tem valor. Eu quero saber das doutrinas, eu quero cantar as músicas, eu quero me sentir bem numa ordem, numa liturgia, mas eu não valorizo Cristo. Ele não é precioso, Ele não é uma pedra angular, eu posso viver sem Ele, a semelhança do que o livro de Apocalipse vai descrever, Ele fora da comunhão. Eis que eu estou à porta e bato. No sentido de que para aquelas pessoas, Ele era desnecessário. Ele não pode ser desnecessário. Ele tem que ser o nosso tudo.
Quando nós pensamos em corpo e família, nós não nos bastamos. Não basta a relação, a comunhão, o melhorar a cada ano, ser mais amigo, se abraçar, o registrar todos os nossos abraços, ainda que legítimos e bons. É preciso que antes disso, nós estejamos mais ligados a Ele. É nesse sentido que ele vai dizer que esta relação anterior de misericórdia, ela tanto normatiza, ela tanto é o efeito para gerar o raça eleito, o sacerdócio real, quanto ela também gera consequentemente o não ser povo dele. Chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, se rejeitou, não é povo, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Se é eleita e preciosa para Deus, por que não é para mim? Se Deus olha para Cristo como eleito e a preciosidade, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, uma implicação sutil. Até a adoração depende desta primeira relação com Cristo. Sem Cristo não tem sacrifício agradável, não tem comunhão agradável, ele está dizendo. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Verso 6, citação do Salmo 18, citação de Isaías 28. Pois isso está escrito, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Como que eu faço para ser da igreja? Como que eu faço para ser da comunidade? Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, porém, os que credes, ela é a preciosidade, mas para os descrentes, Cristo não tem importância. A pedra que os construtores rejeitaram. Nada quero saber de Cristo. Eu não quero aprender, eu não quero conhecê-lo, eu não tenho prazer em conhecê-lo. Esta veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço, gente. E rocha de ofensa. Salmo 118. São estes os que tropeçaram na palavra, porque a palavra nos leva a Cristo, sendo desobedientes para o que também foram postos. Que o Senhor Deus nos conceda a graça de considerarmos corpo e família. Quem somos? E estes que estão vindo, quem são, de onde vêm? Que saibamos quem somos, as bases e as implicações, tanto de sermos, como vimos hoje, de não sermos. Que neste aniversário de dádiva do Senhor Deus para esta igreja, você possa considerar as admoestações de Pedro, quando nos leva a refletirmos sobre o que será e como será para nós se não formos da comunidade do pacto. Que Deus nos abençoe, nos encha da sua graça, que os nossos banquetes sejam agradáveis a Deus, diferente do que estava acontecendo em Corinto, que ele disse: vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Que em Cristo nós tenhamos toda alegria, todo desprendimento de amar, de aprender a amar, de aprender a ser amado, e tantas outras coisas, porque nós somos corpo e família no Senhor Jesus.